chegou para a igreja, né? Glória a Deus, é motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, cultuando a nosso Deus, junto com os irmãos. Eu agradeço a Deus por essa família, a família do pastor Carlos, a irmã Sandra, a irmã Celina, que Deus continue abençoando em nome do Senhor Jesus. Sem mais delongas, irmãos, abra sua Bíblia. No livro de Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. A partir do versículo 13. Todos acharam, amém? Glória a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor nesta noite. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento toda parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenara. Louvado seja Deus. Pode tomar o seu assento nessa noite. Irmãos, eu creio que todos aqui, em dado momento da sua vida, já ouviu acerca desse texto, dessa mulher. Mulher como cada uma de nós que estamos aqui nessa noite. Eu não sei como você adentrou por essas portas. Eu não sei como está a sua casa. Eu não sei como está a sua família. Mas o Senhor é aquele que tem o controle de todas as coisas. E operando Ele, quem impedirá? Quem que pode impedir? E não foi diferente com a vida de Esther. Essa mulher, o qual era ainda uma menina e foi transportada de uma cidade para outra, junto com o seu povo. E antes dela se tornar, antes de mudar o seu nome para Esther, ela se chamava Radassa. Na terra e outra terra, até o nome tem que ser mudado. Ela passou. Essa menina, sem pai, sem mãe, órfã, vai morar agora com seu tio, com seu primo, Mardoqueu, filho do seu tio, e ela é levada para uma outra cidade, para Suzã.
Mas chegando nessa cidade, o seu nome é trocado. De Radassa, ela passa a ser agora Esther. Combinando com o seu primo. Ele não, o seu nome vai ter que ser mudado. Você precisa mudar de nome, porque aqui na terra onde estamos, o seu nome não pode ser mais Radassa. Tem que trocar de nome, porque Deus tem um plano na sua vida. Porque quando Deus tem um plano, quando Deus tem um propósito, não há homem na terra que possa mudar. E Deus tinha um plano na vida de Esther. Ela não só foi levada, mas havia ali um plano, um propósito de Deus. E o texto vai começar dizendo que o rei Assuero, ele dá uma festa. E essa festa dura mais ou menos 6 meses. 180 e poucos dias. Ali, né, naquela festa, bebendo, comendo. Mas diz que quando acaba, ele faz um convite à sua esposa, à sua rainha, que no caso ainda não é Esther, é Vasti. Ele convida ela para estar ali junto, para mostrar a sua beleza. Ele a convida. Mas Vasti também, ela estava envolvida ali com as mulheres. E ela manda dizer para o rei: eu não vou. Muita coragem, né, essa mulher? Dizer para o rei: eu não vou, enquanto outros se preparam para entrar na presença do rei, aquela mulher vai dizer: eu não vou. Mas tudo tem um propósito. Nada foge daquilo que o Senhor quer realizar. Ela nega, ela não vai. Quem não dá assistência abre porta para a concorrência. E ela não vai. Mas aí, por ela negar ao pedido, ao mandado de um rei, o rei falou: ó, junta ali os príncipes. Esther, a rainha Vasti não veio. O que vamos fazer agora? Ó, rei, tem sempre alguém para aconselhar, né? Ele vai pedir conselho. E eles falam: olha só, ela não veio, ela negou o seu pedido. Então, para as outras mulheres não ficarem, não fazerem a mesma coisa que ela fez, é melhor o Senhor a destituir do cargo de rainha. Porque uma maçã podre no cesto, vai dizer o ditado, apodrece todas as outras. E aquela mulher, ela tinha sido um mau exemplo. E se as outras também começassem a pegar o mau exemplo dela, começassem a dizer: não, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Porque o bom exemplo, irmãos, muitas das vezes ninguém quer. Mas aquilo que o mau exemplo, todo mundo está pegando por aí, não é? É o que a gente mais vê. O que a gente mais vê é pessoas sendo levadas por exemplos ruins, pessoas sendo levadas por coisas que não condiz com aquilo que ela deve fazer. E aquela mulher destituída do cargo de rainha, mas agora fica uma vaga. Fica uma vaga. E o rei Assuero, ele começa a escolher moças para que preencham
acham a vaga ou lugar de Vasti. E ele começa a procurar. Mas antes disso, as moças, elas se preparavam para entrar, para ser escolhida pelo rei. Não era de qualquer jeito, não era da forma eu vou e vou ficar como estou. Não, havia ali uma preparação. E o texto vai dizer que foram mais ou menos um ano para Esther ser preparada para se apresentar diante do rei. Porque não é de qualquer jeito que a gente chega na presença do rei. Não é de qualquer jeito que a gente vai até a presença do rei. Porque se o rei da terra exigia que havia uma preparação ainda mais diante dos reis, do Senhor dos senhores, não podemos nos apresentar de qualquer jeito. Glória a Deus. Esther foi preparada. Esther foi purificada. As roupas de Esther eram roupas de rainha, não era qualquer roupa, porque ela ia se apresentar diante do rei, e diante do rei não é de qualquer jeito. Diante do rei não falamos aquilo que queremos, diante do rei não nos apresentamos da forma que nós achamos. Há regras, há mandamentos, diante do rei tem que ser de acordo com a vontade dele, porque senão não vai dar. Esther, ela foi preparada, ela caiu na graça de um eunuco, ela caiu na graça daquele serviçal. E ele começa a dar dicas, ele começa a preparar, e ela se prepara até que chega o dia da sua apresentação. E quando ela se apresenta diante do rei, vai dizer o texto que ela cai nas graças do rei. Ela cai nas graças do rei Assuero. Imagino eu como era bela aquela mulher. Havia outras ali, mas Esther foi escolhida, porque tudo aquilo que está dentro do plano de Deus vai acontecer. Queira o homem ou não, vai acontecer. Ela foi preparada e ela se apresenta, e o texto vai dizer que ela cai nas graças do rei Assuero. E ali começa. E no passar do tempo, Mardoqueu, o primo de Esther, estando ele à porta do palácio, passa Amã. E o texto vai dizer que Mardoqueu, ele não se inclina, ele não se abaixa. E Naamã fica incomodado com aquilo. Quem é esse homem que não me faz a saudação, que não se abaixa diante de mim? Porque Mardoqueu só se inclinava diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E a mãe fica incomodado com aquilo. E diante daquela situação, ele arma uma situação. E vai dizer o texto que ele chega, conversa com o rei. Ó rei, está acontecendo isso. E o rei, quem é esse homem?
Toda vez que eu passo, ele não me dá saudação, ele não se inclina diante de mim, porque Amã se considerava um homem muito importante, mas Mardoqueu não estava preocupado com a importância de Amã, ele estava preocupado com o povo. E vai dizer o texto que esse homem, ele trama uma situação para matar o povo judeu. E nessa trama, ele prepara uma forca para Mardoqueu. E o resto dos judeus vai ser todo mundo morto. Mardoqueu escuta os planos de Amã e vai dizer que ele se humilha diante de Deus. Ele se veste com roupas humildes e ele vai até ao palácio onde estava a sua prima. E ele manda um recado para ela. Ele manda a notícia de tudo aquilo que estava sendo tramado, de tudo aquilo que ia acontecer, que o povo de Esther iria morrer. Tanto o primo quanto o povo iria morrer. Mas ele manda um recado para ela: ó Esther, não é porque você está no palácio, não é porque você é casada com o rei, não é porque você é rainha, você se esquece que você também é judia, que você também faz parte desse povo, que sobre ele está uma sentença. Não é porque você está no palácio que você também não vai sofrer o dano. Não é porque você trocou de nome que você não vai morrer. Porque trocou de nome, mas continua sendo judia. Está no palácio, mas continua sendo judia. Está casada com o rei, mas continua sendo judia. Tem nome de rainha, tem título de rainha, mas continua fazendo parte do povo de Deus. E ele vai dizer: porque se de tudo te calares neste tempo, tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Se você não quiser, se você não se posicionar, o Deus que está te enviando é o mesmo Deus que pode enviar outro, o mesmo Deus que te chamou, o mesmo Deus que te levantou. Se você não quiser, ele vai levantar outro. Escape, livramento de outra parte vai vir. Então, não adianta achar que está aí, que está olhando paisagem, que está na boa, que tem título. Título não salva ninguém. Muitos irmãos, nesse tempo que estamos vivendo, é um tempo difícil. Não é diferente do tempo de Esther e Mardoqueu. Estamos vivendo um tempo o qual muitos estão passando por perseguição. Muitos cristãos em outras partes do mundo estão morrendo. Muitos não têm essa oportunidade que eu e você estamos tendo nessa noite, ter essa liberdade de entrar e sair da casa do Senhor, ter a liberdade de andar com as Escrituras Sagradas na mão. Muitos não têm a oportunidade de ler a Bíblia. Quando lê,
folha. Quando pode ler, é só uma folha. Quando pode se reunir, tem que ser em lugares escondidos. Quantos irmãos estão morrendo por pregar o Evangelho? Quantos estão morrendo em nome do Senhor? Eu me lembro que um tempo atrás, uma família lá na Índia, uma família missionária, a mulher, o marido, o sogro e a sogra, eles começaram cortando o sogro, pegaram uns facões grandes e começaram a rasgar as costas, batiam na cabeça. Por fim, pegaram o filho, pegaram a esposa. A única que ficou ilesa da situação foi a sogra, porque estava em casa com as crianças. E eles foram rasgados no meio da rua, todo mundo olhando, porque pregavam o Evangelho. E não é há muito tempo atrás, não, irmãos. É nos dias atuais. Deus é aquele que muda a sentença. Deus é aquele que ainda guarda o seu povo. Deus é ainda aquele que tem cuidado de nós. Então, irmãos, que possamos aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá de adentrar e sair da casa dele. É um privilégio. É um privilégio estar aqui nessa noite. É um privilégio cantar louvores a Deus. É um privilégio ler a palavra do Senhor. Muitos não tiveram a oportunidade que eu e você estamos tendo. Muitos não tiveram. Muitos não levantaram nesse dia. Muitos estão em cadeias. Muitos estão pelas matas, sendo perseguidos, sendo alvejados, sendo humilhados por causa do Evangelho. E eu e você temos a liberdade nessa noite de nos expressar diante do Rei dos Reis. Mas do que eu falo para Estel, se você não quiser, se você não se posicionar, por outra parte vai vir o livramento. Deus não vai deixar o povo perecer. Deus não vai deixar o povo morrer. Mas Esther, ela olha para a situação e ela diz: se perecer, pereça. Coloca o povo para orar. Coloca o povo para a gente orar. É tempo de orar, irmãos. É tempo de jejuar. Porque as coisas que têm acontecido, e que ainda vão acontecer, a igreja de Cristo, como foi lido aqui na palavra inicial, devemos nos despertar como Déboras. Devemos nos despertar nesse tempo. Que tempo é esse? Tempo qual a igreja precisa se despertar. Tempo qual a igreja precisa pregar o Evangelho. Quantas pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno? Quantas pessoas estão caminhando? Quantas pessoas estão morrendo sem Cristo e sem salvação? E não é muito longe não, muitas das vezes na nossa casa, no meio dos nossos, na nossa parentela, na nossa rua, na nossa nação. É tempo da igreja se despertar. É tempo
todo mundo, mata todo mundo. E hoje? Porque o inimigo, irmãos, ele não precisa levar para fora para matar, mas ele tem matado muitos dentro das igrejas. Quantos estão desviados dentro da igreja? Quantos não têm compromisso com Deus dentro das igrejas? Entram e saem da mesma forma, entram e saem da mesma maneira, mas hoje o tempo é chegado. É o tempo de nos preocupar, é o tempo de nós levantarmos a bandeira do Evangelho em casa, na nossa vizinhança, por onde quer que a gente vá, porque aquele povo era uma nação, estava para morrer. Mas e hoje? E hoje? E hoje? Esther fala: se a casa do seu pai perecer, que ela ia também perecer. Quantos dentro da nossa família que ainda não conhecem Jesus? Quantos dentro, no meio dos nossos, que estão afastados da presença do Senhor? E se partir hoje? E se partir hoje, para onde vai a sua alma? É uma responsabilidade nossa. Somos as Estés nesse tempo. Precisamos nos levantar, precisamos nos posicionar, precisamos levar a palavra e de pregar o Evangelho e de levar as boas novas, porque é tempo, é tempo. Aleluia! É tempo. Não podemos nos acovardar, não podemos parar e deixar as coisas irem. É desse jeito mesmo, não merece, não vai alcançar. Mas ainda a oração tem poder. O joelho que se dobra ainda tem poder, porque aquele diante daquele nós dobramos o nosso joelho e clamamos, ele muda qualquer situação, ele revoga qualquer mandato, ele muda, ele transforma, ele liberta, ele restaura, porque ele é Deus. E o que é impossível para Deus? Esther, ela fala para o seu primo: olha, bota o povo para orar, bota o povo para jejuar, não vamos comer, não vamos beber durante 3 dias, antes de me apresentar diante do rei. Vamos orar, vamos buscar. E é isso que a igreja está fazendo hoje, buscando a Deus. Eu não sei como está a sua família, eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está a sua vida, mas a oração ainda faz efeito. A oração ainda, ela traz cura. A oração ainda traz libertação. Quando o povo de Deus se junta para orar, quando o povo de Deus se junta para jejuar, o céu se move. Quando a igreja de Cristo se coloca em oração, cadeias são quebradas e o impossível acontece.
Ele cura leprosos. Ele é Deus, Ele faz. E quando Ele faz, não há homem na terra que pode impedir o agir dEle. Eu me lembro de uma passagem que fala sobre 2 homens que estavam dentro de uma cela, aprisionados. Paulo e Silas. E diante de uma situação adversa, diante de uma situação contrária àquilo que eles queriam, eles poderiam reclamar, não é? Poderiam falar: poxa, Senhor, porque pregamos o Evangelho, porque expulsamos o demônio de uma menina, um espírito adivinhador, tomamos esse couro, estamos com as costas todas lanhadas. Eles poderiam ter reclamado, eles poderiam ter falado: ah, Senhor, não vou pregar mais não vou falar mais não. Porque isso muitas das vezes é atitude de muito. Por coisas pequenas, as pessoas estão abandonando Jesus. Por coisas pequenas, as pessoas estão deixando de ir para a igreja. Por coisas pequenas, as pessoas estão abandonando a carreira. Mas Paulo e Silas, diante daquela situação, porque deveria estar escura a cela, não enxergava um ao outro, mas ainda assim, eles falam: está doendo, Silas? Está, Paulo. Mas o que a gente pode fazer? Vamos voltar. Podemos até apanhar, podemos até ser humilhados, podemos até ser perseguidos, mas não vamos abandonar o Senhor. Podemos até passar por tribulações, podemos até passar por lutas, podemos até passar por dificuldades, mas não vamos abandonar o Senhor. Então, mesmo com as costas doendo, vamos cantar, vamos louvar, vamos bendizer, porque para esse tempo, eu creio que Deus está fazendo algo para esse tempo. Deus está dando livramento para esse tempo. Deus está dando escape. E eles começam a cantar, e eles começam a orar. E de repente, os alicerces das prisões começam a se mover. E o texto vai dizer que mesmo abrindo a porta da cela, eles continuam no mesmo lugar. Porque havia um homem que Deus estava querendo salvar. E nessa noite, Ele também quer salvar. Não desista daquilo o qual o Senhor ainda não desistiu dele. Não deixe para lá aquele a quem o Senhor ainda não deu a última resposta. Então, irmãos, como o Senhor salvou aquele carcereiro, Deus também quer salvar. Deus também quer libertar. Deus também quer dar escape. É para esse tempo, como foi no tempo de Esther. Esther, ela se prepara, Esther, ela ora, o povo ora, e ela se apresenta diante do rei. E quando ela entra, vai dizer o texto que ele olha para Esther e vê a sua beleza, porque ela teve que se preparar. Ela teve que se preparar. E o que ela fez de mais importante foi orar e jejuar, porque só a sua beleza
física não ia mover a mão daquele rei. Só a sua beleza física não iria mover o cetro ao seu favor. Mas foi a oração dos santos, foi a oração do povo, porque a oração de um justo, vai dizer a palavra, ela pode muito em seus efeitos, ainda mais de uma nação que dobra o joelho, ainda mais de uma igreja que dobra o seu joelho. Não vai mover o cetro do rei Assuero, mas vai mover a mão do Eterno ao nosso favor. Deus ainda muda sentenças. Aquele homem, Amã, ele tinha preparado uma forca para a mão do Trofeu, mas quem morreu na forca foi ele. Envergonhados e confundidos ficarão os nossos inimigos. Eles que ficarão envergonhados, eles que ficarão confundidos. Glória a Deus. Eles que ficarão envergonhados, confundidos, ainda que o inimigo arme situações, o Senhor é aquele que desfaz todo laço, porque foi para isso que Jesus veio, para desfazer todo laço, toda obra, todo plano do inimigo das nossas almas. Mardoqueu saiu ileso, foi honrado, não foi para a forca, não morreu. Esther ganhou o favor do rei e o povo judeu. E o povo judeu. E o povo judeu continuou fazendo a obra do Senhor. Nessa noite, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Que nessa noite o Senhor possa abençoar a sua casa. Que nessa noite o Senhor possa abençoar a sua família. E saia daqui crendo nessa noite que o Senhor te levantou para esse tempo, para trazer livramento, para trazer escape para os seus. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso eterno e bondoso Pai, Deus, te damos graças por essa noite, te damos graças pela tua bondade, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. E nessa noite, Pai, eu quero entregar a tua igreja em tuas mãos, cada vida que ela entrou por essas portas. Pai, o Senhor é o mesmo Deus que ainda dá livramento. O Senhor é o mesmo Deus que dá escape. Mas que como o Senhor estiver, possamos nos posicionar e estar na posição que o Senhor quer. Nos usa, Senhor, nesse tempo. Usa a nossa vida, usa a nossa casa, usa a nossa família para a glória do teu nome. E que vidas venham ser alcançadas, que vidas venham ser libertas, que vidas venham ser transformadas pelo poder da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por esta casa. Continua abençoando este ministério. Continua abençoando, Senhor, as irmãs, Senhor. Continua guardando, Pai. E continua usando, Senhor, da forma que o Senhor quer. Eis-nos aqui nessa noite. Então, usa-nos, ó Pai, para a glória e louvor do teu nome. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.